Pronto, estamos gravando. Então, podemos iniciar nossa aula. Ok? Eu vou só colocar aí na apresentação. Está todo mundo vendo a tela inteira? Valeu. Ficou pela metade. Então, vamos lá, gente. Continuando aí nossa viagem aí pelo mundo dos tetrápodes, né, dos vertebrados terrestres. A gente começou lá nos aminiotas, né, e aí a gente viu que eles se dividem em duas grandes linhagens, né, o Sinápsida e os Saurópsida. E na semana passada a gente viu aí parte dos Saurópsida, né? Aquela parte correspondente aos testudines, que são as tartarugas, né? E aos Lepidosauria, tá? Mas aí ficou faltando uma parte dos Saurópsida, tá? Que é aquela parte dos Arcosáurea, tá? Então, como é muito grande, a gente tem que dividir em duas aulas, tá? Então, a gente viu o comecinho dos Saurópsida na semana passada, agora a gente vai dar uma olhada no restante dos Saurópsida, né? Vamos finalizar aí os Saurópsida, vai sobrar só os Sinápsida para a gente terminar, tá? Então, hoje a gente vai ficar com os Arcosáurea, que é o grupo que inclui aí, entre grupos viventes, né, os crocodilianos e as aves. Hoje a gente quer, né, que vocês sejam capazes de reconhecer aí de uma maneira filogenética, né, pensando filogeneticamente, os crocodilianos e as aves, e que saibam aí, né, que existe o parentesco entre os dois, apesar de todas as diferenças. Os dois são arcosáureos, né? Quero que vocês fundamentem aí, né, assentem na cabeça de vocês, né, já está chegando no final do curso, essa questão da interdependência entre a filogenia e a classificação, né, a gente está falando isso durante o curso inteiro. A classificação ela é construída pela filogenia, então ela depende da filogenia para se organizar. Então, a gente fala isso porque quando a gente está trazendo aí uma bagagem da educação básica, é difícil reconhecer que dá para colocar jacarés e galinhas né, no mesmo clado, porque eles são morfologicamente bem diferentes. Mas pensando filogeneticamente, tá? A gente deve fazer isso. Tá? Então, classificação depende da filogenia. A gente tem que seguir a filogenia para ter uma classificação que se aproxime do que realmente aconteceu no passado do planeta. Tá? E como eu sempre digo, eu gostaria muito que vocês pesquisassem por conta própria, ficassem com muitas dúvidas e tivessem muitas perguntas para fazer e dúvidas para tirar. Então, aqui a gente tem como se situar, né? Como eu falei para vocês, né? Lá na linhagem dos aminiotas, a gente tem os sinápsida e os saurópsida, e aí entre os saurópsida a gente vai ter
os grupinhos que a gente estudou na semana passada, que seriam os Lepidosauria, né? Tuataras, lagartos e serpentes, como a gente viu, e mais de bônus aí as tartarugas, tá? E então, tirando as tartarugas, a gente teria os Arcosáurea, que é o nosso grupo de interesse hoje, tá? Vou voltar aqui para vocês poderem ver. Então, os Arcosáurea seriam compostos pelos crocodilianos, pelos pterossauros, né? E por esses grupinhos aqui conhecidos coletivamente como dinossauros. Dinossauros, tá? Ou dinossauria, ok? Dentro desse grupinho dos dinossauria, existem alguns clados subordinados, né? Então eu vou ter os dinossauros ornitísquios e os dinossauros saurísticos. Dentro dos dinossauros saurísticos, eu vou ter os grandes herbívoros pescoçudos, os saurópodes, e eu vou ter os dinossauros carnívoros, né? Aqueles famosões como o Velociraptor e o T-Rex, os terópodes, tá? Acontece que, né, nessa linhagem dos terópodes aqui, tá, evoluiu uma sublinhagem aqui dentro dos terópodes que acabou se tornando a única linhagem de arcossauromorfos viva hoje em dia ainda junto com os crocodilianos, tá? Que é aquilo que a gente chama de aves, tá? Então, as aves, na verdade, são dinossauros terópodes, tá? Os únicos dinossauros que sobreviveram aí à extinção do Cretáceo Terciário. Então, quando a gente fala de arcossauros, a gente vai estar falando de crocodilos e aves, tá? Nos organismos ainda existentes, e na base dos fósseis a gente vai falar de pterossauros, que não são dinossauros, né? E de dinossauros. Ok? Por isso que eu coloquei de propósito aqui o logo do Jurassic Park. Inclusive, esse logo do Jurassic Park vai nos informar alguma coisa sobre a morfologia dos arcossauros. Presta bem atenção aqui na carinha do T-Rex. E aí depois vocês me dizem se lembram de alguma coisa quando a gente estiver vendo as características dos arcossauros. Tá? Então aqui, ó, a gente vai ter aquela filogenia que a gente já viu, né, dos amniotas, tá? Os amniotas diápsidas, ou seja, relembrando, né, os padrões de fenestração temporal, seriam os amniotas com duas fossas temporais, né? Se vocês lembrarem, da semana que vem eu falei para vocês botarem a mãozinha, fechar a boca, que aí você vai sentir um músculo temporal em ação, e esse músculo temporal ele está localizado exatamente na sua fossa temporal. Como vocês e eu, né, somos sinápsida, a gente só tem uma, tá? Agora, os animais de diápsida têm duas. E aí os diápsida, eles vão estar divididos aí em Lepidosauria e Arcosáurea, tá? E mais alguns grupos que não sobreviveram, como os ictiossauros, lacodontes e plesiosauros. Deixa eu dar uma olhadinha neles também, tá? Esses aqui são um grupinho de répteis marinhos, tá?
Na filogenia aqui, eles estão aparecendo como um grupo separado do clado formado por Lepidosauria e Archosaura, mas as filogenias mais moderninhas propõem, tá, que esses grupos aqui seriam de lepidossauros modificados, ou seja, esses répteis marinhos aqui seriam todos lagartos que retornaram aí ao mar, né? E aí vão incluir os famosos ictiossauros, que são esses répteis marinhos aqui com cara de golfinho, e os plesiosauros, né, mais com cara aí né, de uma tartaruga marinha sem casco e com um pescoço bem comprido, né? Para quem curte aí, né, o History Channel e as histórias aí da criptozoologia com a carinha aí clássica do monstro do Lago Ness. Tá? Então, esses caras, né, eles são aí representantes de invasões independentes ao mar, tá? Vindo de répteis terrestres, provavelmente lepidossauros, provavelmente lagartos. Então foram aí umas 3 invasões independentes que deram origem aí a 3 clados diferentes, tá? Quando a gente teve uma invasão aí de répteis herbívoros, né, eles resultaram num clado aí de répteis marinhos chamados de placodontes, tá? Que eram esses caras aqui com um jeitão meio de peixe-boi e que depois, né, desenvolveu um casco ósseo bem similar aí ao dos testudines, tá? Mas a composição óssea era diferente. Então, esses caras aqui eram herbívoros marinhos, tá? E provavelmente em um grupo aparentado, né, com uma morfologia mais ou menos parecida, tá? Desenvolveu aí o clado dos plesiosauros, que, né, diferentemente aí dos placodontes, eram predadores, né? E aí evoluíram no mar, né? Como predadores principalmente piscívoros, né? De peixes bem vorazes, né? Desenvolvendo aí crânios alongados e pescoços alongados que eles utilizavam para dar botes bem rápidos nas suas presas e capturar elas com eficiência. Tá? Outra invasão que a gente tem independente é a dos ictiossauros, né? E aí os ictiossauros eles já não tinham essa forma, né, gordinha de peixe-boi, né? Eles já evoluíram para formas assim, primeiramente de lagartos mais esguios, né? E com uma nadadeira caudal, tá? E as formas mais derivadas, né, elas tinham, na verdade, um formato de peixe, parecido aí, né, com o formato de peixe que os mamíferos marinhos acabaram adquirindo durante a sua evolução. Tá? Por isso que eles chamam de ictiossauros. Então, né, de um lagarto mais comprido e com as patas em forma de nadadeira, né, ele acaba se transformando aí num bicho com forma de peixe mesmo, com cara de golfinho, na verdade, né? Uma convergência aí com os mamíferos marinhos, tá? Só que a diferença, né? Tem como diferenciar facilmente aí um ictiosauro de um mamífero marinho, porque, ao contrário dos mamíferos marinhos, né, as pernas posteriores elas eram mantidas, né, os mamíferos marinhos eles perderam as pernas posteriores, e a nadadeira caudal ela era mantida em posição vertical, tá? Enquanto que a nadadeira caudal dos mamíferos marinhos ela é na posição horizontal. Tá?
Então, os ictiossauros ganharam essa forma de peixe aqui, enquanto os mosassauros continuaram aí com essa forma aí de lagartão alongado, né? E atingiam grandes tamanhos, né? Viraram até estrelas de cinema aí nos filmes mais novos do Jurassic Park. Tá? Embora esse aí esteja com cara mais de jacaré do que lagarto, eles são mais aparentados aí ao lagarto. Tá? Então, o que seria, né? Por que a gente chama aí os Archosaurus de Archosaurus? Né? Esses todos aí que a gente viu agora não são Archosaurus, né? São lepidosauros que acabaram invadindo o ambiente marinho. Né? Então, a gente tem duas características principais aí que se desenvolveram na linhagem dos arcossauros. A primeira, tá? Ainda está ligada aí à fenestração do crânio, ok? Que é a presença de uma fenestra antiorbital, ou fossa antiorbital, né? Os diápsida têm duas fenestras, né? Duas fossas temporais atrás dos olhos, tá? Enquanto os Archosaurus, tá? Além das duas fossas temporais atrás dos olhos, né? Eles terão aí uma fossa antes dos olhos, tá? E aqui no ossinho da perna, né, a gente tem a presença do quarto trocânter, tá? Que é uma peça importante aí na aquisição do bipedalismo característico aí de vários arcossauros. Ele serve como ponto de fixação de um músculo chamado de caudo femoral, né? Que faz com que esses animais consigam aí sustentar todo o peso do corpo apenas com as pernas traseiras, tá? E aí se movimentar de uma maneira bípede, ok? Então, fossa antiorbital e o quarto trocânter são as nossas características aí dos arcossauros, tá? Então, lembra que eu falei que o logo do Jurassic Park ia ser útil, né? Vejam aqui, tá? Olha o crânio do tiranossauro. Vocês conseguem me dizer onde estão os olhos? Onde é a órbita dos olhos? Conseguem? Ou será que tem buraco demais aí para vocês conseguirem? Observem aqui, ó. O crânio do tiranossauro ele tem vários orifícios. Se você nunca viu um crânio de dinossauro antes, né, fica bem difícil de saber qual é o orifício correspondente à órbita, tá? Isso acontece exatamente porque o tiranossauro é um arcossauro, tá? Então o crânio dele é bem similar a esse aqui. Então, ó, eu tenho um buraquinho aqui em cima, né? E outro aqui embaixo, que são as fossas temporais, que estão aí
atrás da órbita, né? Eu tenho aqui a órbita, tá? E eu tenho aqui a fossa antiorbital, né? Para completar, eu ainda tenho aqui o buraco da narina e na mandíbula eu ainda tenho uma abertura mandibular, tá? Isso faz com que, né, o crânio dos arcossauromorfa ele seja reduzido, na verdade, né, ele se transforme aí de uma estrutura maciça, tá, a uma estrutura formada por arcos ósseos, ok? E aí isso tem duas funções, né? Permite que esses animais atinjam um grande tamanho, tá? Ao mesmo tempo em que mantém uma estrutura do crânio leve, né, e forte, e criam novos locais de inserção de músculos, aumentando também a potência da mordida, tá? E isso vai servir tanto para que eles se transformem aí em animais predadores mais eficientes, quanto em animais herbívoros mais eficientes, como a gente vai ver. Tá? Então, essas duas características aqui, mas principalmente as fossas antiorbitais, são cruciais aí para a evolução dos arcossauromorfos. Bom, dentro de Arcosauromorpha, segundo a filogenia aqui do livro de herpetologia, tá? Eu vou ter algumas linhagens basais e fósseis que não existem mais, né? Rincosaura, né? Protorosauria e Proterosuchide, tá? E aqui eu vou ter o grupo principal aí de Arcosauria, que aí está dividido em dois grupos irmãos, os Crocodilotars, né? Que a gente pode chamar aí grosseiramente de jacarés, né? Tanto os Crocodilia, que são jacarés existentes, tá? Quanto esses dois grupinhos aqui, Phytosauridae e Protosuchidae, que são jacarés extintos, tá? E Ornitodira, que é o grupinho que contém os pterossauros e os dinossauros, tá? E aí, né, os pterossauros já estão extintos também, né? E aqui dentro dos dinossauros eu vou ter os ornitisquia, que estão completamente extintos, e os saurisquia, tá? Os saurisquia também estão extintos, todos eles, com exceção das aves, né? Que corresponde aí a um grupinho de dinossauros originariamente carnívoros, tá? Que então sobreviveu à extinção aí do Cretáceo Terciário, se diversificou e hoje se tornou aí o maior grupo de vertebrados terrestres. Tá? Então, como eu disse a vocês, né, o crânio, então, ele se torna, né, daquela estrutura bem maciça, tá? Para uma estrutura formada por uma série de arcos, tá? Então, o nome Arcosáurea vem daí, tá? Então, esse crânio se torna uma série de arcos que tornam uma estrutura leve e, ao mesmo tempo, bastante forte, né? Se vocês querem um exemplo aí, né, de estruturas assim, vocês podem olhar, por exemplo, lá para o estádio do Engenhão, né? Eu acho que quem é botafoguense aí, apesar de sofredor, né, conhece aí muito bem o estádio do Engenhão, que é um estádio feito todo aí com base em arcos, né, de aço, tá? Que fornecem uma estrutura, um suporte, além de leve, forte. Essa é a ideia do crânio aí dos arcossauromorfos, inclusive aqueles, né, de maior tamanho. Tá? E aí, como eu falei para vocês, né, houve uma grande radiação
na era mesozoica de arcossauromorfos, né? Que são tetrápodes amniotas. A gente já viu que, né, lá no período Triássico, logo depois que acabou a era Paleozoica, tá? Os amniotas se diversificaram. Tá? E também os únicos anfíbios que sobraram foram os lissanfíbios. Então, a gente teve 3 grandes radiações independentes de animais tetrápodes lá no Triássico, né, no comecinho da Era Mesozoica. Teve a radiação dos lissanfíbia, que são os anfíbios que existem hoje. Teve a radiação dos lepidosauria, tá? E teve a radiação dos arcosauria, tá? A linhagem dos mamíferos já existia antes do Triássico, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada nesses 3 aqui só para a gente saber, né, que elas existem, são linhagens fósseis e não deixaram descendentes, tá? Os rincossauros eram esses caras aqui, né, amniotas arcossauromorfos com bicos parecidos de papagaio, provavelmente aí eram herbívoros, né? E o corpo era parecido com um jacaré. Meio que você imagine aí um cruzamento entre uma calopsita e um jacaré, e você vai obter a ideia de como era mais ou menos aí a cara de um rincossauro. Tá? O outro representante aí dos arcossauromorfos primitivos são os protorossauros, tá? Que seriam, então, esses carnívoros aqui também, né? De pescoço bem alongado, né? A lá cobra, mas com um corpo gordinho e com pernas. Tá? E aqui os Proterosuchidae, né? Que já tinham mais uma carinha aí de jacaré, né? Com uma cauda bem longa, perninhas, pescoço mais curtos, né? E um rosto alongado aí já com uma aparência meio crocodiliana, tá? Mas ele não tem relação direta aí com os jacarés, tá? Esses seriam 3 ramos basais aí que seriam, então, os irmãos dos Arcosauria propriamente ditos. Tá? Então, o cara que, né, inaugura aí os Arcosauria propriamente dito, né, são os crocodilopórficos, né? É uma linhagem de diapsida que hoje, né, as espécies existentes são todas semi-aquáticas, tá? Todas as espécies de hoje ocupam um nicho aí, né, que é feito, né, de predadores oportunistas, tá? Que ficam aí, né, aquelas espécies maiores ficam na margem dos corpos de água, esperando aí para que uma potencial presa passe e aí ela seja capturada no movimento rápido aí da mandíbula, tá? E as espécies menores, né, fazem isso flutuando na água e esperando que algum peixe, né, elas são bem mais piscívoros, que algum peixe passe por perto e capturam também com um movimento rápido da mandíbula. Tá? Os crocodília, eles existem praticamente em todo o mundo, né, onde é quente o suficiente para que eles sobrevivam, tá? E a gente conhece entre 23 e 24 espécies aí, dependendo de se reconhecer o gavial falso como uma espécie ou 2 espécies só, que ainda é controverso, tá? Entre os estudiosos de crocodilo. Tá? Então, os crocodília, eles mantêm aí as suas 2 fossas temporais, tá? Mas a fossa antiorbital
ela foi perdida, na verdade, ela ainda existe aqui, mas de uma forma muito rasinha, tá? E o focinho normalmente é bem alongado, com dentes que se alternam, tá? Facilitando assim a captura de uma eventual presa. O restante do corpo ele é formado por uma coluna vertebral muito bem desenvolvida, né? Uma cauda bem longa, que serve de remo, tá? Pernas bem curtinhas e, né, costelas tanto torácicas quanto abdominais. Isso aí é uma exclusividade aí dos crocodíleos que a gente chama de gastralha. Tá? Embora alguns paleontólogos proponham que os dinossauros tinham gastralha também. Tá? Uma outra característica aí bem peculiar dos crocodíleos, né, é que eles são os primeiros vertebrados a ter um coração com 4 cavidades. Tá? E aí isso favorece, né, um nível de atividade maior, embora eles ainda, né, sejam ectotérmicos, tá? Eles já são capazes aí de atividades prolongadas maiores do que outros vertebrados que têm 3 cavidades apenas no coração, tá? Só lembrando que, apesar da separação aqui, tá? Das cavidades no coração, ainda existe um forame aqui no meio, né? Um furo na parede do coração, por onde o sangue arterial ainda se mistura com o sangue venoso. Tá? Algo que não acontece nas outras espécies que possuem aí 4 cavidades no coração. Os órgãos internos aí já são bem parecidos com os humanos, né? Com o coração aqui na cavidade pericárdica, pulmões muito bem desenvolvidos, né? Fígado, estômago, intestino, rins, todos já muito bem empacotadinhos aqui na cavidade abdominal. Inclusive, já existe separação entre a cavidade abdominal e a cavidade torácica, só não existe o músculo diafragma. Tá? O cérebro percorre aí, né, grande parte do crânio, tá? É relativamente volumoso, né, para um tamanho do animal, e a parte mais desenvolvida é o olfatório, né, que chega quase até aqui a altura dos olhos, né, e aí recebe os estímulos olfatórios vindos aí do nariz. Os crocodíleos, né, são os representantes modernos desse grupo, né? Se a gente inclui as espécies fósseis, né, a gente chama eles de crocodilotars, é o nome do grupo monofilético formado aí por esses animais. E eles já foram bem mais diversos no passado, como eu falei para vocês já, só sobraram vivos os crocodíleos. Mas existiram no passado, né, os fitossauros e os protossúquios. Né? Os fitossauros eram carnívoros, os protossúquios tinham aí uma diversidade maior aí de hábitos alimentares, tá? Mas todos eles eram crocodilomorfos. A gente já poderia considerá-los aí como jacarés pré-históricos, tá? Os crocodilos atuais eles vão ter, né, as principais sinapomorfias listadas aqui, né, que é uma aba auditiva no topo do crânio, né, o crânio faz uma abinha assim, que impede aí que o ouvido seja
inundado de água quando o jacaré mergulha, né? Vai ter uma tuba auditiva óssea também, né? O canal que liga aí o ouvido médio à garganta vai ser ossificado. E o tronco vai estar recoberto por osteodermos, né? Osteodermo nada mais é do que as escamas, né? Que a gente viu que derivam desde lá das escamas dos peixes, e que elas foram perdendo biomineralização, mas que aqui nos crocodília elas voltam a ser biomineralizadas, né? Então, elas recebem aí um reforço de tecido ósseo e então se transformam nos osteodermos, que recobrem todo o tronco dos crocodilos. Comportamento bastante complexo, por incrível que pareça, aí, a maioria dos crocodília possui comportamento social complexo, tá? E principalmente aí no acasalamento, esse comportamento se torna ainda mais complexo, né? Com comportamentos de corte, né? Com o bicho emitindo vocalizações embaixo d'água, vários tipos de vocalizações, tá? Para atrair fêmeas, né? Normalmente são os machos, tá? E aí, com isso, né, eles formam aí não vou dizer sociedade, né, não são eusociais, mas formam pelo menos aí uma comunidade gregária, né, nos corpos d'água, tá? Que vai se sustentar com base aí em disputas por território individual e por fêmeas. Normalmente o maior jacaré, o maior crocodilo é o dono do pedaço, ele escolhe onde vai ficar e os outros que lutem para achar os lugares deles, né? E ele também vai ter acesso a todas as fêmeas, os outros que lutem para conseguir acasalar. Tá? Mas ao mesmo tempo em que eles têm, né, esses comportamentos aí de disputa, de luta, às vezes bem feroz, né, eles praticam o cuidado parental, tá? Que é algo único, né, que não existe nos outros répteis, tá? Nem serpente, nem lagarto vai cuidar de filhote depois que ele eclode. Tá? Isso aí é uma característica também que une os arcossauros, porque a gente encontra ela tanto nos crocodília, quanto nos dinossauros, quanto nas aves. No passado aí, né, todo esse grupo dos crocodilomorfos foi aí muito mais diverso do que ele é hoje, né? Então a gente teve crocodilo de todo jeito, né? Teve crocodilo herbívoro, onívoro, carnívoro, teve crocodilo totalmente aquático, tá? Tiveram crocodilos aí gigantescos, tá? Eles eram do tamanho de ônibus, ok? E tiveram crocodilos até mesmo bípedes, né? Ou então com as pernas compridas que andavam igual cachorro, tá? Então, essa diversidade ela foi muito maior do que aquela que a gente tem hoje, inclusive morfológica, tá? Então, aqui estão alguns exemplos. Lá teve até crocodilo filtrador, igual baleia, né? Já teve, tá? Então, tudo isso aqui né, virou um punhadinho só de espécies, tá? Mas que continuam resistindo firmemente até agora.
vamos ver quais seriam, né? Então, a gente tem, basicamente, esses grupos aqui de crocodilos atuais, né? As hipóteses filogenéticas são discordantes, né? Então, para a morfologia, a família Alligatoridae, que é a família do jacaré, né, e do alligator americano, seria mais basal, tá? E depois a gente teria uma relação de grupos irmãos aqui, entre a família Crocodilidae, né, dos crocodilos, tá? E a família Gavialidae dos gaviais, tá? Enquanto a filogenia molecular diz outra coisa, né? Ela diz que, na verdade, o gavial verdadeiro seria o grupo mais basal, né? E aí depois a gente teria aqui a família Alligatoridae, tá? Como irmã do crocodilo e do gavial falso, né? Então, o gavial falso deveria ser incluído na família Crocodilidae e não Gavialidae. Tá? Então, existem aí essas relações conflitantes. Quem sabe diferenciar jacaré de crocodilo de gavial? Alguém? Eita, vocês estão muito devagar hoje, hein? Professor, dá para diferenciar pelos dentes. E também por outras características, né? Você consegue me dizer quem é quem na figura? Eu acho que o jacaré só mostra uma parte dos dentes e o crocodilo, ele mostra os dois. Sim, ó. O jacaré e o aligato, né? Família Alligatoridae, vai mostrar só a parte de cima dos dentes, tá? E vai ter esse focinho mais chato, mais largo aqui. O crocodilo, não, ele vai mostrar os dentes de cima e também vai ter, no mínimo, um dente de baixo aqui sendo mostrado. Normalmente o quarto dente grande, tá? E vai ter esse focinho um pouco mais fino aqui. E o gavial, né, vai mostrar as duas fileiras de dentes, tá? E vai ter esse focinho mais fino de todos aqui, normalmente uma bossa aqui em cima do nariz, tá? Pelo lugar onde você está vendo também é bem fácil. O gavial ele só vai ocorrer aí na região da Índia, né? Aí os crocodilos, tem crocodilo na América do Norte e Central, na África e na Oceania, enquanto o alligator, né, existe na América do Norte e os jacarés na América do Sul e Central. Então, esses aqui são os gaviais, né? Aqui o gavial falso, né? Como estoma. E aqui o gavial verdadeiro, né? Gavialis. Tá? São característicos aí da região da Índia. São aquelas espécies de crocodilianos mais exclusivamente piscívoras, né?
A gente vê aí por esse focinho bem fininho. Aí a gente tem a Alligatóride, né, onde a gente vai ter o alligator americano e o jacaré, os jacarés brasileiros. E a família Crocodilidae, né, onde a gente vai ter aí o crocodilo do Nilo, né, o crocodilo africano, e o crocodilo australiano, ou crocodilo de água salgada, que atualmente é a maior espécie conhecida aí de crocodiliano, podendo chegar aí a seus 7 metros de comprimento quando adulto. Então, Crocodilotarse está aqui, né? E aí ela vai ser irmã de um outro clado chamado de Ornitodira, né? Literalmente pescoço de ave, por conta do pescoço clássico em forma de S que esses animais têm, tá? E aí, em Ornitodira, eu vou ter a relação de grupos irmãos entre Pterossauria e Dinosauria, tá? Os pterossauros são grupo irmão, então, dos dinossauros, tá? E foram aí os primeiros animais vertebrados a conseguir voar ativamente, tá? Isso 50 milhões de anos antes da primeira ave ter alçado voo. Tá? Eles inicialmente eram pequenininhos, mas foram crescendo com o tempo, crescendo, até que algumas espécies aí de pterossauro tinham o tamanho aí de pequenos aviões de treinamento hoje em dia. Tá? Então, eles vão do tamanho de um morceguinho até um tamanho de um pequeno avião. Tá? E aí, como é que eles voavam? Né? Então, eles tinham uma estrutura mais ou menos aerodinâmica, né? Tanto as espécies mais primitivas quanto as espécies mais derivadas. Tá? Então, ele já tinha uma cabeça um pouquinho mais alongada, formando uma estrutura mais ou menos em forma de bico. Tá? Um corpo assim, mais fusiforme, mais aerodinâmico, e inicialmente uma cauda longa para contrabalançar. Tá? As asas, elas são formadas pelos braços, né, pelos membros anteriores, e então, né, esses braços eles tinham 4 dedos, tá? 3 dedos eram pequenos, tá? E provavelmente auxiliavam na locomoção terrestre do bicho. E o 4º dedo, ele era muito alongado, tá? E servia como apoio para uma membrana que unia, então, esse dedo, tá, ao corpo por pele, até mais ou menos a linha de encaixe das pernas, tá? Formando, então, uma asa. Então, estendendo, né, esses braços com esses dedos e aí estendendo a membrana, tá? O pterossauro aí já tinha superfície o suficiente para conseguir voar de maneira propulsada, tá? Como os pássaros fazem hoje em dia, mais alguns milhões de anos antes. E quando, então, eles pousavam, eles recolhiam esse dedo maior, né? E utilizavam, então, os 3 dedinhos menores para poder caminhar sobre o chão. Tá? Então,
Nos pterossauros mais tardios, mais derivados, houve uma tendência de aumento de tamanho, né? Aqui a gente tem, né, uma espécie, eu acho que é o Quetzalcoatlus, né, que é o maior que já viveu, que ele rivalizava em tamanho, por exemplo, com uma girafa. Tá? Esses bichos mais derivados já tendem a ter caudas menores e cabeças com alguns apêndices aerodinâmicos, tá? Ao contrário da cabeça mais limpinha aí dos pterossauros. Bom, então a gente chega aí no grupo irmão, né, dos pterossauria, que é o grupo que nós chamamos de dinossauria, né? São aí talvez os animais mais superstar de todos, né? Sucesso absoluto aí entre aqueles que não são biólogos, principalmente entre as crianças, né? Criança sempre tem aquela fase que ela adora dinossauros. Então, né, são hiper famosos, tem vários filmes feitos aí sobre dinossauros, né? Mesmo estando extintos, aí são talvez os vertebrados aí que sejam o maior objeto de estudo científico hoje em dia. Tá? Isso faz com que, né, a gente tenha várias construções de imagem, né, sobre os dinossauros. Algumas estão certas, outras estão erradas. Por exemplo, né, esses dinossauros aí do Jurassic Park. Será que eles foram representados com total correção científica? Quem é que acha aí? Fala para mim se vocês concordam aí com a representação dos dinossauros no Jurassic Park. Ninguém arrisca? Esse T-Rex aí tá corretinho, tá certinho? Ninguém arrisca, gente. Vamos lá. Quais seriam as sinapomorfias de dinossauro? Então, né? A gente tem então uma articulação do tornozelo em forma de dobradiça, né? Permitindo que o pé seja levantado assim, né? A lá pé de ave, que nada mais é do que um pé de dinossauro, tá? A gente vai ter aí a aquisição do bipedalismo, tá? Por causa da mudança de configuração dos músculos da cintura pélvica. Vai ter o pescoço com uma curva em S característica. Tá? Então, entre os diápsida, né, os dinossauros eles estão aí entre os diápsida mais derivados, né, eles estão aqui no ápice da filogenia. Tá? E na era mesozoica eles, né, já possuíam aí uma diversidade, né, até incrivelmente grande para animais vertebrados, né? Tanto que até hoje aí são o maior número de espécies. Eu tinha dois grupos principais de dinossauros, como eu disse para você, né? Então tem
os Ornithischia e os Saurischia. Tá? Os dinossauros Ornithischia, tá? Apesar do nome aqui aludir às aves, né, não são o grupo que deu origem às aves. É só porque os ossos da bacia, né, ficavam os dois virados na mesma direção, como acontece nas aves. Tá? Mas isso é só uma coincidência, porque não foi este grupo aqui que deu origem às aves. Tá? Como exemplos famosos aí de Ornithischia, a gente tem aí os Thyreophora, tá? Que é o grupo que contém aí, por exemplo, os Stegosaurus, né? Que é aquele carinha que tem as placas nas costas e mais espinhos aí na cauda. A gente vai ter os Marginocephalia, tá? Que é o grupinho que contém aí os Triceratops e todos os Ceratopsidae, né? Todos os bichos do grupo do Triceratops, talvez aí o dinossauro mais icônico e famoso, né? Esse aqui é meu preferido, com a sua peculiar, né, armadura cefálica aqui, com a placa rígida de osso protegendo, e também, né, os 3 chifres associados ao bico aí. E a gente tem os Hadrosauria, né, que é o grupo dos dinossauros bico de pato, tá? Que é composto aí por herbívoros também, né? Todos os ornitiscas são herbívoros, tá? Esses bicos de pato, eles tendem a ter aí as bocas mais achatadas e a maioria tende a ter modificações no crânio, tá? Provavelmente aí associadas à capacidade de comunicação por som. Tá? Então, eles tinham câmaras de vocalização aí no crânio e, então, usavam essas câmeras para se comunicar uns com os outros via som. Tá? Hoje em dia, alguns fósseis estão tão bem conservados, tão completos, é possível tirar um modelo 3D, né, aí da câmara de ressonância, dos prolongamentos, dos enfeites dos crânios dessa família e tentar reproduzir como era o som que eles faziam. Tá? Uma coisa altamente desenvolvida nos grupos de Ornithischia era a estrutura social, né? Todas as evidências nos diziam que esses animais eles se organizavam em manadas com estruturas sociais altamente complexas, tá? Mais complexas até, por exemplo, do que os bandos e manadas de mamíferos que a gente vê hoje. Bom, o grupo irmão de Ornithischia é Saurischia, tá? E aí em Saurischia a gente já não tem mais essa uniformidade, tá? Porque eu vou ter espécies carnívoras e onívoras e herbívoras, tá? Dentro desse grupo. As duas principais divisões de Sauríschia são os Sauropodomorpha e os Terópoda. Tá? Os Sauropodomorpha são, né, talvez aqueles que sejam alguns dos mais queridos aí também do grande público, né? São os saurísticos herbívoros. Tá? Estão divididos aí em Prosaurópoda, que eram bípedes aí, mas já eram herbívoros de pescoço relativamente comprido, tá? E em Saurópoda, né, os verdadeiros saurópodes, que representam aí aqueles dinossauros famosíssimos, né, gigantescos,
e com os pescoços extremamente compridos. Tá? O maior animal que já passou pela face da Terra, né, é um dinossauro, é um saurópoda. Tá? Se eu não estou enganado, o recorde hoje está com o Argentinossauros. O bicho tinha mais de 35 metros de altura. Tá? Mais alguns 20 e tantos de comprimento, porque ele era desse grupo aqui dos braquiosauros, né? Então, os membros anteriores eram maiores que os posteriores, dando uma ideia de braço, né? Então, o comprimento não era maior do que a altura, não. Finalmente, aí a gente vai ter os terópoda. O terópoda vai ser o grupo dos famosos dinossauros carnívoros. Tá? Esse grupinho dos terópodes, ele vai ter algumas linhagens basais, que a gente chama de ceratossauro. Tá? Esses ainda tinham aí a aparência clássica que a gente espera aí de um dinossauro carnívoro, né? Então ainda provavelmente eram cobertos por escamas, né? E com essa cara de lagarto aqui. Tá? Outro grupinho mais basal é o grupo dos dilofossauros, tá perto aí dos ceratossauros. Tá? E aqui tem um erro do Jurassic Park, né? O dilofossauro do Jurassic Park é um minúsculo, enquanto o dilofossauro real ele tinha, né, mais ou menos o tamanho de uma pessoa. Bom, o grupo mais avançado aí de terópodes se chama Coelurossauria, tá? E aí já vai começar a ter algumas características que não estavam presentes ali naqueles terópodes mais basais. É desse grupo que faz parte o T-Rex, embora essa representação aqui do T-Rex seja completamente errônea. Tá? Então, eu vou ter tanto os grandes carnívoros, quanto o T-Rex, quanto os pequenos carnívoros, né, com os raptores. Tá? E importante, né? Nos Coelurossauria, provavelmente a gente já tinha aí a presença das penas, porque, conforme a gente sabe hoje, as penas não evoluíram nas aves. Tá? As penas evoluíram ainda nos dinossauros, provavelmente muito antes do surgimento das próprias aves. Tá? Então a gente teria o tiranossauro, inclusive, né, coberto de penas. Tá? Fica difícil, à primeira vista e só com o senso comum, associar o dinossauro a uma ave. Né? Né, aceitar de primeira assim, que os dinossauros são, aliás, as aves são dinossauros, pode parecer difícil. Tá? Mas se a gente olha para a história fóssil, a gente vai ver que não. Tá? Então, vocês, olha para mim aqui, olha para essa figura, tá? E me digam se essa figura é de um dinossauro ou de uma ave. O que vocês acham? É um dinossauro ou uma ave?
Hein, gente? Ninguém se arrisca? Alguém já viu esse fóssil alguma vez na vida? Mesmo que seja em figura? Ninguém? Bom, esse cara aqui, tá? Se chama Archaeopteryx, né? Uma espécie chamada... Não, esse é dinossauro, né, tá? E é ave. Como é que a gente sabe? Olha aqui o que está gravado no fóssil. Né? A gente tem as penas, né? E não somente penas, a gente tem as penas de voo gravados aqui no fóssil. Então, quando a gente olha, né, para o Archaeopteryx, a gente, além de estar olhando para um dinossauro, a gente está olhando para a ave mais antiga conhecida. Tá? Esse bicho aqui já era totalmente aí uma ave plenamente capaz, né, de voar por conta própria por longos períodos. Tá? Então, essas penas aqui, elas nos dizem claramente que se trata aí de um animal voador. Tá? Mas se você for ver, né, o Archaeopteryx ainda tem várias características ainda de dinossauro, tá? Como os dedos aqui livres, né, e com garras, ele ainda tem dente, né? Ele ainda tem um rabo bem comprido, tá? E as aves de hoje não tem nada disso, mas a gente sabe que é uma ave porque a gente tem as duas asas marcadas aqui, né, no fóssil e né, essas marcas são indubitáveis. Esse bicho tinha penas de voo e ele conseguia voar. Tá? Então, isso aqui marca para a gente o início da história das aves e nos diz que as aves são dinossauros. Por quê? Imagina só esse fóssil aqui, esse mesmo fóssil aqui, se ele não tivesse as penas. Vocês teriam conseguido identificar ele como uma ave? Nem, gente. Se a gente visse sem as penas, a gente teria essa certeza de que é uma ave? Alguém acha que sim, alguém acha que não. Ninguém. Ó, vamos ver, né? Aqui eu tenho mais alguns fósseis recentemente descobertos, e esses aqui são de dinossauros não aves, tá? Então vejam o que tem revestindo o corpo desse dinossaurinho fóssil. É,
parece o quê? Um pelo, parece um pelo de cachorro, pelo curto, né? E esse aqui também tem marcas de uma pequena penugem, certo? Revestindo o corpo, tá? E tem penas grandes aqui, né? Nas mãos e aqui na cauda, tá? Então, isso que nos diz que não tem uma diferença tão grande assim para dinossauro e ave, né? Teve um período em que os dinossauros com penas, tá? Chegaram aí a conviver, é um período bastante longo até, né? Com as aves, até que houve a extinção do Cretáceo Terciário, tá? E aí todos os dinossauros que não eram aves foram extintos, tá? Deixar para nós esse registro fóssil aí. Hoje em dia, falando de hoje em dia, né, as aves modernas são o grupo mais diverso de todos os vertebrados terrestres. Tá? São mais de 10.000 espécies conhecidas e é um grupo que a cada dia algum pesquisador chega de uma coleta e, né, descobre que tem material novo e aí descreve. Tá? É um grupo muito diverso para padrões de vertebrados. Tá? E aí, quando eu vou definir características, né, justamente pelo registro fóssil ser assim relativamente rico e né, haverem aí várias coincidências entre a morfologia delas e a morfologia dos dinossauros, tá? É difícil definir uma sinapomorfia que pertença apenas às aves modernas, tá? É bem difícil. Talvez, né, a sinapomorfia assim mais segura para a gente definir seja a presença das penas de voo, que estão presentes lá desde o Archaeopteryx, tá? Aqui, só para vocês terem noção, tá? Tem um esqueleto de Archaeopteryx junto do esqueleto de uma ave atual, tá? Vocês verem aqui que sem as penas, tá? O Archaeopteryx se passa por qualquer dinossauro raptor sem problema. Tá? Então, talvez aí as penas de voo sejam a sinapomorfia para definir as aves, já que os dinossauros já tinham penas, já tinham um monte de coisa. Em termos de diversidade, né, lá na era Mesozoica, tá? No comecinho do Jurássico, a gente começa a ter aquelas primeiras aves, tá? Elas vão se diversificar aí na era Mesozoica, tá? Então vamos ter já várias aves primitivas no final, tá? Final da era do Cretáceo. E aí, quando tem a extinção do Cretáceo para o Terciário, acontece uma mudança, tá? Essas aves primitivas todas aqui são extintas, junto com os outros dinossauros, e aí sobram apenas as aves mais novas, né, da filogenia, como os paleognatos, né, que são as aves chamadas de ratitas antigamente, e os neognatos, né, que são
é o grupo que contém aí as aves aquáticas, né, os passarinhos, as garças, aves marinhas, tá? Conforme a gente vai ver daqui a pouco. A morfologia de uma ave ela é bastante uniforme entre as espécies, tá? Então, ela é basicamente composta aí por uma cabeça, um tronco, tá? E os membros. Os membros seriam, então, os anteriores modificados na asa, tá? E os posteriores aí, né, permanecendo como pernas, tá? Na cabeça, a gente vai ter características aí como o olho, né? E a abertura do ouvido, logo aqui abaixo e atrás do olho. E vamos ter a estrutura típica chamada de bico, né? Que é uma camada córnea, igual às garras, que envolve os ossos maxilares. Né? As aves perderam os dentes, tá? Elas não têm dentes, apenas o bico. O tronco, tá? É curto e compacto, tá? E aí aqui à frente do tronco vai se encontrar a asa, e aí a asa ela vai ser composta de algumas regiões. Né? Então eu tenho aqui as penas de cobertura, tá? Primárias e secundárias, e aqui, tá? As penas de voo. As penas de voo também são divididas em zona, tá? Primárias e secundárias. As primárias são essas que ficam aqui na parte de fora da asa, tá? E as secundárias são aquelas que ficam na parte de dentro da asa. Na cauda eu também tenho algumas penas de voo, ok? Porque a cauda também ajuda a estabilizar, né, e direcionar o voo do animal, ok? E é isso, tá? Essa estrutura aqui é o que permite aí que a ave voe com né, segurança e precisão. Mas, né, apesar dessa morfologia ser bastante uniforme para todas as aves, tá? A gente tem exceções, obviamente, principalmente quando se trata de aves que não voam, né? Então a gente pode ver aqui o pinguim, né? Com uma morfologia bem diferente do que está aqui, tá? Mas ainda com traços identificáveis, assim como, tá? As aves ratitas com avestruz, tá? Também vai ter modificações significativas. Os bicos e os pés, né, eles vão estar diretamente relacionados aí ao modo de vida que a ave leva, né? Então, assim, os bicos vão estar quase que plenamente adaptados à alimentação do inseto, né? Então, eu tenho bicos compridos e finos, que funcionam como pinças, né? Outros têm cílios acima do bico, tudo isso para capturar insetos, né? Bicos bem grandes assim e curvos, né? Como o desse bucerotídeo aqui do nosso tucano, né? São principalmente comedores de frutos, tá? Vamos ter bicos generalizados, como o do corvo e o do pombo, né? Esses bicos aqui afiados, né? São típicos aí de raptores, né? De aves de rapina. Do pelicano é uma rede de pesca. Alguns patos vão ter a capacidade de filtrar, tá? Garças também, né? Vão capturar aí né, como se fosse um arpão,
peixes, né? Filtrar lama, filtrar água, tá? Quebrar e pegar sementes, ok? Então, cada espécie, com cada alimentação, né, exclusiva, vai ter um bico adaptado a esse tipo, a esse estilo de vida e a essa alimentação. Tá? E falando de pés, né? Os pés vão ser importantes para a locomoção, mas principalmente para prover proteção quando a ave está na sua fase mais vulnerável, que é quando ela está pousada. Tá? Então, ele fornece um mecanismo de empoleiramento, né? Para a ave ficar pousada ali no local de pouso dela de maneira bem firme, tá? Para que ela não caia, para que ela possa descansar sem cair, para que ela possa se desvencilhar facilmente de um predador. Tá? Então, a gente tem aí pés que podem ser anisodátilos, é o mais comum, né? Eu tenho 3 dedos para frente e um para trás. Ou posso ter o pé zigodátil, né? Com 2 dedos para frente e 2 para trás. E com relação às aves aquáticas, né, a gente teve múltiplas evoluções independentes, tá? Em vários grupos, e aí esses grupos acabaram desenvolvendo uma membrana natatória interdigital, tá? Ou uma membrana mesmo, ou então acabaram alongando, achatando, né, os seus dedos para que os próprios dedos aí sirvam de remo, né, para elas conseguirem se deslocar na. Bom, nas aves modernas a gente tem adaptações ao voo, né? Praticamente todo o corpo das aves modernas ele foi modificado por adaptações ao voo, tá? Então a gente vai guardar pouca semelhança aí com os dinossauros não voadores de épocas antigas, tá? Então a gente vai ter os ossos pneumáticos, tá? Vocês podem ver aqui no corte, né? Um osso normalmente por dentro vai ter aquele tutano, tá? Ele não vai ser oco, mas aqui no osso de ave, no caso, ele é oco, tá? Porque ele é um espaço de armazenamento de ar. A gente chama esses espaços de sacos aéreos. Eles estão ligados por uma via aos pulmões e por outra via aos ossos. Tá? Então, o saco aéreo ele tem uma função dupla. Tá? Ele diminui a densidade do animal, facilitando o voo, tá? E ele serve para aumentar a capacidade respiratória da ave. Por quê? Né? O pulmão da ave é ainda mais eficiente do que o pulmão dos mamíferos. Tá? Porque o pulmão dos mamíferos ele opera em fluxo duplo. Eu preciso inspirar, trocar os gases no meu pulmão e expirar. Tá? Assim eu faço a troca gasosa. Então eu preciso de 2 movimentos. Tá? As aves não. Né? As aves com esse sistema de sacos aéreos, se comunicando com os ossos, né? Ela torna várias partes do corpo dela armazéns de ar. Com isso, ela diminui a densidade do seu corpo, tá? E isso facilita o voo. E, ao mesmo tempo, ela cria um desvio, né? Que faz com que o ar passe pelos pulmões de uma vez só. Né? Então, eles são pulmões de fluxo único. Tá? Então, quando o ar passa, né, pelos pulmões,
ele vai passar na direção contrária do fluxo sanguíneo dos pulmões, o que maximiza a troca de gases. Tá? Depois ele é desviado para os sacos aéreos, e aí depois ele sai, né, dos sacos aéreos diretamente para os brônquios, tá? E vai para o exterior, sem precisar passar de novo pelos pulmões. Então, isso é um pulmão de fluxo único, né? Com essa troca gasosa maximizada, as aves conseguem respirar, tá? Em ambientes que seriam aí letais para um mamífero do mesmo tamanho, tá? É por isso que você tem aves que conseguem cruzar, né, voando o Monte Everest, enquanto lá tem os alpinistas humanos, tem que ficar lá de máscara de oxigênio, né, para conseguir sobreviver. Né? Além dessas adaptações aí nos pulmões e nos ossos, né, tem adaptações aí no tubo digestivo, tá? Então eu vou ter um papo que armazena, né, o alimento depois que ele é coletado, tá? E uma moela que vai triturar esse alimento, já que os dentes foram perdidos aí, em nome aí da redução de peso, tá? E o funcionamento do sistema digestivo é muito rápido, tá? Então, o trânsito do alimento no sistema digestivo é bem rápido. Então, o bicho come e faz cocô numa velocidade incrível, né? Para aproveitar o alimento. O coração, né, vai ser similar aí ao dos crocodilianos, tá? Com 4 cavidades, mas aí não vai haver aquele forame que tem no coração dos crocodilianos. Então tem a separação total entre sangue arterial e sangue venoso, que é uma coisa característica aí, né, dos animais de alta atividade, né, de alto metabolismo. E né, a gente vai ter um aparelho reprodutor na fêmea, né, que é onde ele tem um peso maior, né, também modificado aí para permitir o voo, tá? Então, somente o ovário esquerdo, tá, da fêmea funciona. Tá? Então, eu vou ter o ovário aqui com os vários óvulos em formação, vai ter o oviduto. Esse oviduto vai ter glândulas que secretam aí, né, a albumina, a clara do ovo, e mais aqui abaixo glândulas que secretam a casca do ovo. E aí, quando chegar aqui, o ovo é posto. Tá? E só o esquerdo funciona, o direito é atrofiado. Já nos machos, né, como o sistema é mais leve, eu vou ter os 2 testículos, né, e aí dois vasos deferentes que vão jogar os espermatozoides aqui na cloaca. Tá? Na maioria das aves, né, o pênis foi perdido, mas a fecundação ainda é interna, ela vai ocorrer no contato de cloaca com cloaca, do macho com a fêmea. Tá? Aqui está um esquema do desenvolvimento do ovo, só para vocês verem. Tá? Bom, falando do revestimento corporal das penas, né? As penas elas surgiram então ainda nos dinossauros, como a gente viu, e com outra função, tá? Os dinossauros eles provavelmente aí iniciaram aí um modo de vida com um metabolismo endotérmico, ou seja, uma taxa metabólica basal elevada e aí uma manutenção da temperatura corporal elevada. Então começaram a evoluir estruturas que guardavam esse calor, não permitiam que o calor fosse perdido no ambiente, né? E então essas estruturas foram os primórdios aí das penas. Elas no início eram
similares aí aos pelos dos mamíferos, mas foram, então, se diferenciando, né, para a estrutura que a gente vê hoje em dia, né, com uma haste, tá? E aqui, né, o que a gente chama de vela da pena, tá? A haste, ela vai ter essa parte oca aqui de crescimento, é o cálamo, e a parte posterior, a raque, tá? E aqui a gente vai ter o vexilo, né, que é a parte fina da pena, e esse vexilo ele é formado, né, por extensões, que são as barbas, né, e as barbas possuem extensões ainda menores, chamadas bárbulas, que funcionam como se fosse um velcro. Então, elas têm ganchinhos que se sobrepõem, formando um tecido bem fechado aí na pena. Isso tanto serve para conservar, né, o ar quente ali rente ao corpo da ave, né? Tanto que o corpo não é totalmente coberto de penas, né? Somente essas asas, essas áreas cinzas aqui são cobertas de penas, são chamadas de pitérilas, né? E as áreas onde não tem penas são as aptérilas, tá? E aí as penas crescendo aqui nessas áreas, elas cobrem suficientemente todo o corpo, tá? Então, as penas, né, além de permitirem, tá, a conservação de calor, né, durante a evolução ainda dos dinossauros também, né, elas adquiriram aí formas assimétricas, tá, nas asas, e assim, né, começaram a gerar forças de sustentação, permitindo, então, né, que as primeiras aves, né, fossem aí os segundos animais vertebrados a conseguirem voar, logo depois dos pterossauros. Tá? E aí, então, né, primeiramente aí, né, um voo meio desajeitado, com animais como os arqueoptéricos, e aí, conforme, né, foi se dando a evolução, a gente teve aí o refinamento e a adaptação das asas, né, permitindo, então, que as aves, né, se tornassem aí verdadeiras mestres do voo. Então, a gente tem hoje, né, aves aí que são adaptadas a voo quase que permanente, com uma asa comprida, né, que gera muita sustentação, como a asa do albatroz, né, até asas adaptadas aí a voo planado, né, e mergulhos e manobras bem rápidas, como a asa da águia, tá? Asas adaptadas a voos rápidos, né, mergulhos rápidos, como essa asa aqui de falcão, tá? E voos curtos, né, de explosão, como essa asa de galinha, tá? E ainda tem asas aí que tem uma terceira junta, né, que funcionam mais como uma asa de inseto do que como uma asa de ave, né? Esse movimento em forma de 8 aqui, que é a asa do beija-flor, permitindo que ele voe como um helicóptero, né? Ele paire no ar, voe para trás e para os lados. Tá? Aqui a gente tem um exemplo aqui do carcará, onde a gente vê muito bem a diferença entre as penas primárias, né, que são as que produzem propulsão no voo, e as penas secundárias, que são as que produzem sustentação. Né? Então, por elas serem assimétricas, né, serem capazes de se torcer aqui em voo, né, as penas primárias funcionam como se fossem hélices, né, elas que dão propulsão aí para a ave,
enquanto essas penas aqui internas são as penas secundárias, tá? Elas são menos assimétricas, elas formam aí um arco, tá? Que permite, então, a geração da força de sustentação, né? Da maneira análoga aí a uma asa de avião. Né? Comportamento social e de corte também é altamente desenvolvido, e essa é uma das sinapomorfias que elas compartilham com os crocodilos. Né? Então, elas utilizam muito a vocalização, como vocês podem ouvir, aí, né? E tem comportamentos aí de cuidado parental também extremamente desenvolvido, tanto com o ovo quanto com os filhotes. Então, elas cuidam de seus filhotes durante muito tempo. Tá? E para conseguirem atrair o parceiro, também tem comportamentos e até morfologias dedicadas altissimamente desenvolvidas. Tá? O canto, né, que é uma das formas de comportamento de corte, que vocês estão ouvindo, é desse carinha aqui, né, que é o sabiá laranjeira. Né? Então, nativo aí nativo do Brasil, tão apreciado aí seu canto de seu ouvido. Tá? Falando aí de diversidade e classificação, né? Até pouco tempo atrás, a classificação das aves era alvo de muito debate, porque não havia um consenso dos estudos morfológicos e havia poucos estudos moleculares, mas aí, né, a partir de 2015, já começaram a se fazer estudos moleculares de amplo espectro com as aves, chegou aí mais ou menos a um consenso de classificação, né? Eu estou baseando a minha classificação aqui nessa obra aqui de Pran e colaboradores de 2015, que é uma filogenia molecular, tá? Então, a gente vai ter o grupo aí das paleognatas, né, que são aquelas aves que não voam, é o grupo aí das emas, avestruzes, kiwis e casuares. E aí, este grupo será grupo irmão, né, de um clado chamado de neoaves, que contém todas as outras aves. Em neoaves, né, o grupo mais basal seriam aí os galoanceriformes, né, que compõem aí basicamente, né, aquelas aves pouco voadoras também, que compõem muito do nosso estoque de aves de criação, né, alimentar, né, como as galinhas, né, os galiformes, e os patos, né, os anseriformes. Depois a gente vai ter um grupinho chamado de columbave, né, que é o grupo ao qual pertencem aí os pombos, né, os gruiformes, tá, que é onde estão aí aves pernaltas e pescadoras, como as garças, e depois um grupo monofilético que contém todas as aves marinhas, né? Que são os aqueornitiformes, tá? E aí vai abarcar desde as gaivotas, tá? Até os pinguins. Todas as aves marinhas vão fazer parte desse grupo. Depois eu vou ter aí os acipitriformes, né, que são as chamadas aves de rapinas, principalmente aí, gaviões e águias. Estrigiformes, são as corujas. Coraciformes, né, são aves de bicos longos aí, né, e aí se abarcam aí os corvos, pica-paus e tucanos. Tá? E aí eu vou ter um grupinho que vai abarcar aí os piscitaciformes, né, e os falconiformes, né, um outro grupo de aves de rapina, e aí vai ser os falcões, né, os gaviões são aqui em acipritiformes junto com as águias.
E o maior grupo de aves, né, finalmente, os passeriformes, que é tudo aquilo que a gente chama de passarinho. Vai incluir aí o bem-te-vi, o sabiá, né, tiê-sangue e outras aves menores aí com uma capacidade de vocalização aí muito desenvolvida. Tá? A maioria dos caracteres que juntam esses grupos aí são moleculares, então não vai ter muitos caracteres morfológicos. Eu estou dando os exemplos aqui só para vocês verem. Né? Então, aí tem os paleognatas, né? Só para vocês verem, vai ter a ema, o avestruz e o casuar. Galoancere, né? Vão ser as galinhas e os anseriformes, né? Que são os patos, cisnes, marrecos. Né? Podem ser terrestres ou aquáticos. Né? Pavão também faz parte. Estirsores, né? Já está aí no grupo de neoaves. Tá? É o grupo dos bacuraus, andorinhas e beija-flores. Columbaves é o grupo dos pombos e cucos. Gruiformes, como eu falei, né? Grous, garças e maçaricos, né? São pernaltas aí, pescadoras, né? Capturam aí as presas com um movimento rápido de bico. Acreolitiformes são as aves marinhas, como eu falei, né? Flamingos, gaivotas e pinguins, tá? E aí vem o grupo das inopináveis, né, com a forma basal aí, os acipitriformes, né, são as aves de rapina grandes. Então a gente vai ter aí condores, águias, né, e estrigiformes, né, que são as corujas, né, especializadas aí em serem predadores noturnos. Coraciformes, né, com seus bicos longos e fortes, como eu falei, tucano, pica-pau, martim pescador, né, corvo. Bom, australaves, né, vai ser o grupo dos falcões e das siriemas, né, e que é grupo irmão dos piscitaciformes, são os papagaios, periquitos, calopsitas, né, e os piscitaciformes são grupo irmão dos passeriformes, como eu falei, né, que são os passarinhos, né, que é aí o grupo que contém o maior número de espécies, né, entre todas as aves. Só para a gente terminar aqui, para refletir, né? Quem já pôde provar aí, né, jacarés provenientes de criação, né? Dizem que jacaré tem gosto de frango, tem mesmo, eu já provei, né? Então, muita gente diz isso sobre o jacaré. O que essa afirmação, né, gastronômica pode dizer para a gente sobre a filogenia dos arcosáurea que a gente acabou de ver? Né? E outra coisa para a gente pensar, né? As aves, elas são o grupo mais diverso de tetrápodes. A gente viu aí que tem mais de 10.000 espécies. Tem uma coincidência aí, né, entre outros grupos zoológicos altamente diversos, como Quiróptera, que é o segundo maior grupo de mamíferos, como a gente vai ver semana que vem, tá? E Hexápoda, que a gente já viu, são os insetos, que é o maior grupo de animais. Então, esses três grupos têm uma característica em comum, né? E essa característica faz, provavelmente, com que eles sejam os mais diversos entre os grupos dele. Que característica é essa? E por que ela seria aí tão boa a ponto de promover quem tem ao campeonato aí, né, da diversidade biológica? Né? Vamos pensar nisso.
Ok? E, né, momento de destruição de infância, já que a gente já passou aí pelos Arcosauri. Assistam algum filme do Jurassic Park, da franquia, pode ser qualquer um. E falem para mim depois, né, depois de tudo que a gente viu aqui, se os bichos estão representados corretamente nos filmes. Sim ou não? Será? Né? Quem lembrar, na semana que vem, me responde. Tá? Então, por hoje, a gente fica por aqui. Tá? Semana que vem a gente se vê. Boa semana para vocês. Tá? E aí, como hoje foi gravado, né? E pela falta do sistema, eu vou colocar essa aula no YouTube e disponibilizar para todo mundo poder ter acesso depois, apesar aí da manutenção do sistema, tá? Então, ficamos por aqui. Se alguém tiver perguntas, pode fazer. Pode falar. Sim. O vertebrados, eu vou escrever aqui no chat, tá? Vertebrados, a referência principal é vertebrados. Tá? O pessoal conhece como PUG. A edição em português mais nova é de 2008. Tá? Então, para vertebrados, essa aí é a nossa principal referência. Ok? Também tem ele lá naquele lugarzinho onde vocês conseguiram os outros livros, tá? Só pegar. Se não tiver mais perguntas, ok? Você tem alguma pergunta, Verônica? Não. Depois eu vou falar com você no WhatsApp, no privado. Ah, tá. Tá bom? Valeu. Obrigada. Tá bom. Então, se não tiver mais perguntas, eu vou interromper a gravação. Fala. Uhum. Eu estou fazendo porque é muita prova, né? E prova online está me causando alguns probleminhas né? Então eu tô meio devagar, tá? Mas eu estou fazendo o possível para terminar hoje ou amanhã, tá? E já divulgar. Eu vou fazer a segunda prova num formato diferente para não precisar ficar tendo problema de tendinite, nem de nada, né? Vai sair a correção já na hora, tá? Ok? Então, eu vou terminar aqui a gravação, tá? Para poder subir o vídeo. E aí eu coloco lá no grupo e eu peço a vocês que compartilhem para quem não pôde estar aqui, tá? E hoje a gente não está podendo compartilhar pelo sistema. Beleza? Tchau, tchau. E uma boa semana para vocês.